Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, a todos que estão aqui no templo, a você que está aí na sua casa, no seu lar, no seu labor, seja onde for, que a paz do Senhor vos possa alcançar nesta noite. Mais uma vez o nosso coração se alegra em Deus, com a oportunidade concedida de poder ministrar a poderosa palavra de Deus aos corações e ser um instrumento de Deus para alcançar propósitos. Na última semana em que eu estive aqui ministrando a palavra do Senhor, eu vim com um despertamento da parte de Deus, àqueles que oferecem culto ao Senhor Deus de suas casas, a fim de que nós possamos preservar a reverência diante do Senhor, ainda que nós estejamos num ambiente informal e tão íntimo. E não diferente neste dia, o Senhor me traz aqui também com uma advertência, ou talvez mesmo um despertamento, assim como da última vez, porque nós estamos vivendo um tempo em que fatalmente estamos usando as nossas reservas de azeite. E o Senhor, Ele tem me despertado muito acerca disto, pela necessidade que nós temos que manter o fluxo da adoração para que o abastecimento do óleo possa estar continuamente sendo derramado sobre o vaso de barro, sobre a lamparina, a fim de que as nossas lâmpadas não se apaguem. Portanto, a palavra do Senhor que eu quero direcionar a você, antes que eu entre propriamente na palavra, é: não cometa a loucura de pensar que o que você já tem é o suficiente. Não cometa essa loucura. Você pode até não merecer o que tem, mas não é o suficiente diante daquilo que nós realmente necessitamos. Mantenha o fluxo da adoração, ainda que você esteja usando as suas reservas de azeite, porque o mundo é escuro, você vai precisar de mais disso ainda. Ainda há um longo caminho a percorrer. Portanto, continue a se abastecer da presença de Deus, seja onde você estiver. Amém? Não cometa essa loucura de entrar no mundo tenebroso sem estar provido do óleo precioso da presença de Deus. Aleluia. Quero louvar e bendizer ao Senhor por essa oportunidade. E dizer para você, neste culto de libertação, que o mal não prevalecerá. Não prevalecerá. E se você quiser, você pode repetir isso aí também na sua casa, onde você estiver. Diga comigo: não prevalecerá. Em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo de número 3. 1 Reis, capítulo de número 3, verso de número 9, diz assim: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderá julgar a este grande povo? Verso de número 16. Então vieram 2 prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos na mesma casa, aonde dei à luz a um filho. No 3º dia, depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós, ambas, estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite, e enquanto dormia a tua serva, tirou a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou-o nos meus. Levantando-me de madrugada para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto, mas reparando nele pela manhã, eis que não era o filho que eu dera à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é o meu filho, o teu é o morto. Porém esta disse: não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: esta diz, este que vive é meu filho, o teu é o morto. E esta outra diz: não, o morto é o teu filho e o meu filho é o vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: divide em 2 partes o menino vivo e dai metade uma e metade a outra. Então a mulher cujo filho era o filho vivo,
falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo e por modo algum mateis. Porém a outra dizia: Nem meu, nem teu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não mateis, porque esta é a sua mãe. Todo Israel ouviu a sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Fecha os teus olhos, porque queremos estar na dispensação do Senhor para que essa palavra alcance e guarita em seu coração. Adorado Deus, grandioso e eterno Pai, a tua igreja está diante de ti, pronta para te ouvir. Há ouvidos atentos à sua voz nessa noite, há corações entregues, Senhor, à sua vontade. Portanto, fales e não te cales, ó Deus, porque temos sede de ti. Temos fome do Senhor, dá-nos a porção diária que necessitamos, Senhor, para sermos fortalecidos no Senhor. Apodera-se do vaso que é teu, é de barro, mas é teu. E faz, Senhor, com que o derramar da unção que vem do alto dos céus alcance, Senhor, a vida de todos quantos estão aquietados perante o Senhor para te ouvir. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Somos o teu povo, o povo que clama pelo teu nome. Somos perversos, mas somos teus. Perdoa-nos os pecados e permita-nos entrar na sua presença nesta noite. E a sua palavra entre em nós, causando a transformação necessária, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não prevalecerá. O Senhor Jesus, enquanto exerceu o seu ministério terreno, Ele disse que um reino dividido não prosperará. Palavras do Senhor Jesus. O Senhor Jesus servia muitas pessoas, operava muitos milagres, mas questionado pela hipocrisia dos religiosos fariseus, dentre algumas ações e milagres que Jesus operava, eles questionam a manifestação do poder de Jesus. E atribuem as coisas que Jesus faz como sendo obras do diabo, obras de Beelzebu. E Jesus então profere essas palavras dizendo: olha, se eu trabalho para Satanás é sinal que a coisa está ruim mesmo. O que Jesus está querendo dizer é: se eu trabalhasse para Satanás, estas obras não estariam prosperando. Porque um reino dividido não prosperará. O espírito de divisão é uma obra maligna e manifestou nas regiões celestiais por intermédio de Lúcifer, que expulso dos céus por armar uma rebelião, dividiu o céu e precisou ser separado da presença de Deus. Acabou a harmonia no céu, acabou a harmonia na terra, por causa de um espírito maligno que entrou aonde o Senhor Deus estava, mas o Senhor não permitiu que ele ficasse ali. O que eu quero dizer para você nesta noite é que o Senhor veio te dar armas espirituais para combater este mal. Quando a divisão, a dissensão, a discórdia e todas essas coisas adentram a nossa vida e penetram no seio da comunhão, causa imenso transtorno. Nós podemos observar que em casas onde as opiniões se dividem, aonde não há relacionamento mútuo, onde não há comunhão, há profundo transtorno, não há harmonia, não há prazer na convivência. E terrível coisa é ter que conviver com pessoas aonde não há nenhum tipo de ligação e entendimento entre elas. O espírito de divisão é terrível. Ele vem para destruir. Ele é obra do diabo. E ele veio para fazer isso mesmo. Ele está trabalhando com afinco para roubar, matar e destruir. E enquanto nós estamos atentos a um vírus a qual nós não temos poder de combater, nós estamos abrindo precedentes e dando legalidades para um mal que nós precisamos não somente combater, mas também evitar. Você não pode lidar com o vírus, mas você pode lidar com as coisas que vêm para destruir, destituir a sua vida, para dividir o seu lar, para acabar com o projeto que o Senhor Deus tem reservado para mim e para você.
Por isso, nesta noite, você vai focar um pouco, não na enfermidade que está assolando o mundo, mas no mal que pode estar dividindo a sua casa. Você vai se concentrar naquilo que pode estar trazendo desarmonia ao convívio da onde o Senhor Deus te colocou. Naquilo que pode está atrapalhando o convívio seu com a igreja, o seu convívio no lar, o seu convívio no local de trabalho, porque este é um mal que não deve ser apreciado, mas deve ser combatido pela palavra de Deus. E nesta noite o Senhor me trouxe aqui na autoridade do Espírito Santo, para te oferecer material bélico, ferramentas, arma de combate contra todo o mal que tem dividido a sua vida, te separado das pessoas que você ama e impedido que você viva a prosperidade divina nessa terra. Observe comigo a palavra do Senhor Deus. Salomão está no início do seu ministério. Ele começa agora a reinar. E ele está ocupando o lugar de alguém que se destacou demais na face da terra. Ele está ocupando o lugar do rei Davi. Davi já é morto, o sucessor ao trono é o filho de Davi, Salomão. E certamente, sabendo que Davi era o homem segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para governar um povo que Deus separou para ele mesmo, Salomão se sente atemorizado. Afinal de contas, ele está sucedendo o trono de alguém que estabeleceu a dinastia de Israel. Não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa fácil de se cumprir. E diante do temor que o envolve, ele se apresenta ao Senhor. O verso de número 3, o capítulo 3, vai dizer que Salomão amava o Senhor, andava nos preceitos do Senhor, seu pai. Porém, ele ainda sacrificava nos lugares altos. E Deus não aprovava que os sacrifícios, que o culto a Deus fosse feito em qualquer lugar, neste tempo. Mas ainda assim, Deus ouve a oração de Salomão. Porque Salomão oferece a Deus sacrifício. E faz o pedido que nós lemos no versículo de número 9 a Deus. Que o Senhor lhe dê um coração compreensivo para julgar. Que o Senhor dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para que ele possa liderar este povo. O Senhor ouve a oração de Salomão. E Salomão está adormecido, ele pegou no sono e uma visão se manifestou a ele. Depois dessa experiência, o Senhor corresponde ao pedido de Salomão. E uma vez despertado desse sono, dessa visão, a palavra de Deus vai dizer no versículo de número 15 que Salomão desperta disso. Era um sonho. Então ele sai dali, da onde ele estava, dos lugares altos, da onde ele foi sacrificar, e vai para Jerusalém, aonde a arca da aliança do Senhor está. E aqui nós já começamos a compreender algo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. O Senhor está falando, não é porque eu te ouvi do jeito que você estava, que eu vou permitir que você permaneça do jeito que você está. Porque uma vez que você me ouve, é necessário você estar agora onde eu quero te colocar. Bianca, o que você quer dizer com isso? Não é porque o Senhor falou com você dentro de um botequim que você vai continuar lá. Não é porque o Senhor falou com você num prostíbulo que você vai continuar lá. Não é porque o Senhor te alcançou na beira do caminho que você vai continuar lá. Porque depois que o Senhor fala, depois que o Senhor se revela, depois que o Senhor mostra, Ele te traz para o lugar aonde Ele quer, aonde Ele está, aonde a presença dEle se manifesta. Não se conforme em ficar no mesmo lugar depois que você ouviu Deus falar. Salomão ouve Deus falar, se posiciona, ele tem posicionamento, ele vai para o lugar aonde agrada a Deus. Ele vai para Jerusalém, aonde está a arca de Deus. E passado esse momento, Salomão agora ele vai ter a primeira experiência dele. Aquilo que Deus falou que faria na vida dele, conforme o que ele pediu, vai ser agora aplicado. Vai ser externado. E a palavra de Deus vai dizer a partir do versículo de número 16, que duas prostitutas se apresentam ao rei. E a coisa aqui é linda demais. Por quê? Porque olha só, quem está chegando diante do Senhor, diante do rei? Duas prostitutas. Isso já me arremete a Cristo, a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida, a obra que Deus fez em mim e em você. O Senhor está falando aqui, ó, eu ofereci acesso àqueles a quem ninguém quer.
2 prostitutas na presença do rei. Me arremete a mim mesma, quando o Senhor me disse assim: eu te alcancei porque você era pior da sua casa, mas eu abri os céus para você e falei: entra para minha presença, porque eu quero transformar a sua vida. Acesso liberado. 2 prostitutas se apresentam a Salomão, mas Salomão não olha e nem se dirige a elas como prostituta. Salomão se dirige a elas como 2 mulheres. Isso fala da obra que Jesus faz nas nossas vidas, da forma como Ele nos olha. O mundo pode te ver como um pilantra, como uma prostituta, seja lá como for, mas Jesus vê criaturas, Jesus vê potencial, Jesus vê a obra de Deus realizada, Jesus vê alguém que precisa de salvação e atenção da parte dele. E esse acesso também nos foi concedido através do sangue de Jesus. Acesso liberado para entrar na presença do rei por causa do sacrifício de Jesus. E Paulo escreve isso aos Efésios, que nós temos acesso ao trono da glória de Deus por causa do sacrifício de Jesus. Bianca, você está sendo repetitiva, me ajuda a entender. É muito simples. O Senhor está falando: não abra mão do direito que eu concedi a você por intermédio de um sacrifício que foi pago com sangue. Você tem acesso à presença de Deus, não importa quem você é. Entra na presença do Senhor, você tem acesso. Ele julga a sua causa com justiça. Salomão está diante de 2 mulheres que viviam uma vida em que a nossa moralidade, o nosso eu, o nosso ego vai julgar e vai dizer que elas não merecem estar ali. Mas ele abre a porta do palácio, assim como Jesus abriu para você. Recebe elas e ouve o que elas têm a dizer. E aqui é apresentada a causa. A história nós já lemos e fala de 2 mulheres que dormiam na mesma casa, comiam e viviam e dividiam a vida. Tiveram filhos em espaço curto de tempo, mas um acidente acontece na madrugada. E uma dessas mulheres, a mulher que perdeu o filho, que se deitou sobre o filho, faz uma troca porque não se conformou em perder. Então faz a troca e coloca o filho morto sobre a dona do filho vivo e vice-versa. E agora é preciso ser julgada essa causa. A causa precisa ser julgada. E a Bíblia vai dizer que quem vai se posicionar diante dessa situação não é quem está provocando a situação, mas quem está sendo atingido pela situação. Quem vai procurar o rei, quem vai apresentar a causa ao rei, não é a mãe que perdeu o filho, não é a mãe que sufocou o filho, mas a mãe que teve o filho tirado das suas mãos. E nós vemos aqui as artimanhas malignas para causar justamente esse espírito de divisão. Há uma mulher aqui ameaçada de perder o filho por causa de uma situação de vulnerabilidade, por causa de uma artimanha, por causa de uma astúcia, por causa de uma malícia. Uma mulher que está em risco de ter a sua casa dividida, de ter o seu filho morto, por causa de uma ação covarde. Uma ação covarde. Mas ela se posiciona a buscar o julgamento justo em favor da sua causa. O Senhor está nos convidando nesta noite a nos posicionarmos diante das situações que colocam em ameaça a sua casa, a sua vida, os seus negócios, tudo que te ameaça. Posicione-se diante do rei, porque ele julga a causa e ele dá deferimento para aqueles que agem diante dele com verdade, com justiça, porque ele é justiça. Salomão agora precisa apreciar o caso, ele precisa ouvir as partes, ele dá toda a atenção ao que está acontecendo aqui. Há um espírito de divisão manifesto aqui. Uma família foi destruída e agora outra está prestes a ser destruída. Mas aquela que se vê ameaçada se posiciona diante da situação que ameaça. Ela não simplesmente aceita a situação, ela se posiciona. E o Espírito de Deus está falando comigo. Repete essa palavra para alguém entender. Posicionamento. O Senhor está falando. Está faltando posicionamento para que você possa preservar o bem precioso que eu deixei nas suas mãos. Posicionamento. O Senhor está nos convidando ao posicionamento.
E sabe o que o posicionamento fez em favor dessa mulher? Para que este mal que ameaçava a vida dela e a casa dela não prosperasse, foi necessário a sabedoria se manifestar por intermédio do rei. E ela se manifestou. Entenda uma coisa, irmãos. Deus não deseja boas intenções. O que Ele quer é obediência à vontade dEle. O reinado de Salomão prospera porque ele se sujeita àquilo que Deus liberou sobre a vida dele. E há aqui, ainda que por mais maquiavélico que seja o cenário, há aqui alguém que resolveu lutar pela sua casa. Há aqui alguém que resolveu lutar pela sua filha. Há aqui alguém que resolveu lutar pelos teus filhos. Nós estamos vivendo um tempo em que estamos passando muito tempo junto. E é natural, é normal que o mal se levante em meio a essa comunhão. É natural que, dado a convivência, o tempo que nós estamos passando junto, aconteça discussões, aconteça desentendimentos. Isso é natural. O que não é natural é você ver o que está acontecendo e não reagir ao que está acontecendo. Coisa horrível é uma mãe ver dois filhos brigando e falando, eles que se entendam. O que o Senhor está me despertando, o que o Senhor está sendo, o Espírito de Deus está sendo repetitivo aqui nos meus ouvidos o Senhor está falando, você está negligenciando a comunhão, quando permite que as coisas aconteçam, deixam transcorrer sem se posicionar diante dessas coisas. Legalidade para que o inimigo possa causar os danos que ele programou para causar na sua vida. Mas se você se posicionar hoje diante da palavra do Senhor, a palavra garante que você pode sobreviver a isso. E eu venho aqui hoje na autoridade do nome do Senhor dizer, você vai sobreviver. Bianca, está difícil a convivência aqui. Eu estou dizendo, com base na palavra de Deus, você vai sobreviver a tudo isso. Nós precisamos aproveitar o momento para preservar a comunhão, para estreitar laços, para poder trazer harmonia para dentro dos lares, para os lugares aonde o Senhor tem nos permitido compartilhar. Mas é necessário posicionamento para que haja sobrevivência. O que você quer dizer, Bianca? Eu não entendo. É guerra, irmãos. É guerra espiritual. Paulo, quando escreve aos Efésios, capítulo de número 6, ele vai dar as armas de guerra para combater as questões que são espirituais. Ele está falando de uma guerra que se dá na vertical. Mas antes disso, ele vai falar dos deveres de pais, filhos, marido, mulher, servos e servas. Ele está falando de cumprir aquilo que está aqui, na horizontal. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você querer entrar numa batalha que é espiritual, sem antes pegar as ferramentas, sem antes se revestir da armadura, sem se preparar para essa guerra. E a guerra é constante, ela acontece diariamente, é todo dia, é todo tempo. E é por isso que nós erguemos um altar para oferecer Deus a culto, a fim de que Ele combata conosco as nossas guerras. Por isso o culto é de libertação, porque o Senhor quer te libertar. O Senhor quer te colocar a salvo. O Senhor quer garantir a sobrevivência da sua casa, da sua família. Então pegue as armas que nesta noite o Senhor nos dá, para que possamos desfrutar do melhor que Ele ainda tem para nós. E a primeira arma que o Senhor nos oferece é a arma da sabedoria. Abrace a sabedoria. Ainda que quem manifesta a sabedoria aqui seja Salomão, porque ele recebeu isso de Deus, eu não tenho medo algum de dizer que a mãe que levou a causa ao rei Salomão se mostrou sábia antes que Salomão julgasse a causa dela. Ela está diante de uma situação, eu falo por mim mesma, uma pessoa mais sanguínea diante de uma situação dessa, se pega minha filha, coloca no braço e fala é minha, eu falo é sua nada, vou te arrebentar. Ela resolveu não fazer as coisas do jeito dela. Ela poderia usar de legítima defesa, mas ela decidiu não derramar sangue, porque já havia alguém chorando. E ela não estava interessada em causar mais pranto e choro em ninguém. Ela só estava interessada em preservar a vida dela, a família dela. Ela já não tinha nada que prestasse, porque ela era prostituta, mas ela agora tem herança. E a Bíblia diz que filhos são herança do Senhor.
e ela resolveu preservar a herança dela. Ela abraçou a sabedoria. Ela abraçou a sabedoria. Não seja louco. Não seja louca. Não permita que a imprudência, o descaso, a falta de bom senso seja a ruína da sua casa. Abrace a sabedoria nessa noite. Não cuide das coisas do jeito que você quer. Não faça as coisas conforme o seu ímpeto, né? O seu sangue que ferve, mas busque a sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz que somente os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. A palavra de Deus vai dizer que a casa forte, firme, foi edificada e lavrada sobre 7 colunas da sabedoria. Jesus vai nos orientar que o sábio e o prudente, ele constrói sobre a rocha. A sabedoria oferece segurança. A sabedoria garante sobrevivência. O Senhor está dizendo: deixa de ser louco, deixa de ser louca, para de agir conforme os seus pensamentos mundanos. O Senhor nos convida a abraçar a sabedoria nesta noite. Abrace a sabedoria. Comece a avaliar consequências, porque sabedoria nada mais é do que isso. Pare de agir impetuosamente. Use aquilo que Deus te deu para o seu próprio bem. Sabedoria. Avalie consequências e evite danos na sua vida, na vida da sua família. Essa é a primeira ferramenta. A segunda ferramenta que o Senhor vai nos dar é a verdade. Olha o que o rei Salomão faz. Diante da discussão daquelas 2 mulheres, ele vai dizer a um dos seus soldados: traz a espada. Divide essa criança. Seja dividido. E aí eu começo a entender que a intenção do rei não era dividir a criança. A intenção do rei era que a verdade se manifestasse. E a palavra de Deus vai dizer que a espada, ela tem esse poder, porque a espada é a palavra de Deus. A espada é a palavra de Deus. Traz a espada. O que ele está falando é: vamos ver aonde está a verdade que quer matar este menino. Porque no momento em que ele disse: traz a espada, a mãe verdadeira disse não, mas a mãe que era mentirosa disse sim, nem meu e nem dela. Quando a palavra de Deus entra na sua vida, quando você traz a verdade para a sua vida, quando a verdade se manifesta, não há mentira que sobreviva, não há mentira que sobreviva, não há casamento que possa permanecer na mentira diante da manifestação da verdade. E a palavra de Deus é a espada da verdade. Ela promove justiça, ela promove libertação, ela promove limpeza. E o Senhor Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A vida dessa criança foi liberta, por quê? Porque a verdade se manifestou por meio da espada, que é a palavra de Deus. Use a palavra de Deus como ferramenta na sua vida. Use a verdade, não seja mentiroso, não seja mentirosa, não seja leviano. Não viva na mentira do adultério, não viva na mentira do roubo, não viva na mentira financeira, não viva na mentira. E permita que a sua família sobreviva. E permita se sobreviver diante dos ataques do inimigo. Verdade na sua vida fará toda a diferença em meio às guerras. E a terceira e última arma que o Senhor manda que nós peguemos nessa noite, a fim de preservar inteiro aquilo que Ele colocou na sua vida, a fim de destituir as obras do diabo e todo espírito de divisão, é o amor. Porque o amor se aguçou no coração daquela mãe e ela renunciou. Quando o amor se manifesta e aguça no coração da mãe, a primeira coisa que ela faz é ceder. Ela cede. Não! Deixa o filho vivo, deixa o menino vivo, entrega para ela. Ela cede. O amor tem esse poder. O amor tem o poder de nos fazer ceder as nossas vontades para preservar vivo aquele a quem a gente ama. Mas se não tiver amor, aí sim a ruína é certa. A palavra diz que nós somos salvos não pelo sacrifício, mas pelo amor. Porque Deus amou o mundo e porque Ele amou, Ele enviou o seu Filho amado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por causa do amor de Deus, ele se esvaziou, ele cedeu, ele deixou a sua glória para estar entre nós e realizar tamanha obra de salvação, reconciliando o homem com Deus. Estávamos divididos, estávamos separados do Criador por causa dos nossos pecados, mas o amor de Deus, através de Jesus, nos uniu ao Pai novamente e destituiu todo e qualquer espírito de divisão que nos separava do Senhor Deus. Você hoje recebe 3 armas da parte de Deus. Você só não sobrevive a este mal que está tentando dividir a sua vida e tirar da sua vida as pessoas que você ama, se você não receber de Deus, não aceitar de Deus as armas que Ele te dá para combater este mal. Entenda uma coisa, as nossas lutas são espirituais. As nossas armas precisam ser espirituais. O problema é que nós queremos usar o nosso eu, nós queremos usar o nosso potencial humano, diante de situações em que nós somos impotentes para lidar, porque nós somos carnais. Mas hoje o Senhor está te dando ferramentas para que você possa prosperar, a fim de que a sua vida possa ter êxito, a fim de que você sobreviva a tudo aquilo que quer dividir a sua vida, separar de você as pessoas que você ama, causar dissensão no meio em que você está. Você pode sobreviver através da palavra de Deus. Quando se dá lugar à sabedoria, os céus se tornam favoráveis. Quando se dá lugar à verdade, a mentira é combatida. Quando se dá lugar ao amor, não há morte que possa prevalecer. Não há morte que possa prevalecer. O Senhor está te dando a oportunidade de vencer hoje. O Senhor está te dando a oportunidade de quebrar as correntes que estão separando a vida das pessoas que você ama de você. Não haja de forma carnal em lutas que são espirituais. A luta é espiritual. Entenda uma coisa, você que está me ouvindo, é tempo de alinhamento. O Senhor está colocando tudo no seu devido lugar. E você precisa se aprumar com a palavra de Deus e usar tudo que a palavra de Deus te dá, para que você possa sobreviver às guerras intensas que nós estamos enfrentando dia a dia. As armas da nossa milícia são poderosas em guerras, porque elas não são carnais, elas são espirituais. E você hoje pode garantir sobrevivência, se fazer bom uso dessas ferramentas. Que o Senhor Deus nos dê graça, que o Senhor nos dê capacidade de manusear, manietar cada uma dessas ferramentas. No final deste contexto, a mãe que foi levar a causa ao rei, se posicionou diante do rei. Ela sai da presença do rei com o filho nos braços. Ela entra lá ameaçada, mas ela sai de lá com vida, com a vida do seu querido nos braços. Ela sai de lá com a sua família completa. Ela não sai de lá dividida, ela sai de lá viva, porque foi aonde deveria ir. O Senhor está falando: eu te dou acesso hoje à minha presença, para que você possa ser fortalecido pelo meu poder, possa receber as ferramentas que eu te dou, para combater o mal que quer destruir a sua vida. Eu tenho vida, da parte do Senhor vem vida, mas o inimigo das nossas almas não. Ele quer roubar, ele quer matar, ele quer destruir. Ele se aproveita da sua vulnerabilidade, ele se aproveita do seu momento de fraqueza, mas fortalecei-vos no Senhor Jesus, para que você possa sobreviver. O Senhor está te dando armas para sobreviver. O que Ele tem que fazer, Ele fará. Mas o que você tem que fazer, você tem que fazer. Ele não fará por você. Por isso as armas Ele te dá hoje, para que você faça com sabedoria, com verdade e com amor, e viva o melhor de Deus nessa terra. Eu quero orar pela sua vida, pois eu sei que há um grande movimento nas regiões celestiais para impedir que você compreenda as coisas que vêm lá do alto. Por isso eu quero pedir ao Senhor que garanta a medida protetiva em meio a esta luta que você tem enfrentado. Deus quer que você tenha o melhor tempo com as pessoas que estão à sua volta, mas você só vai conseguir viver e aproveitar deste tempo se você usar de sabedoria, verdade e amor com essas pessoas.
Não permita que o espírito de divisão lançado pelo inferno tenha êxito na sua vida. Não prevalecerá quando a palavra de Deus for, você possuir a palavra de Deus, for ferramenta de combate nessa guerra que nós enfrentamos todo dia. Não é fácil conviver, não é fácil dividir opiniões, não é fácil ouvir opiniões diferentes, mas é possível haver harmonia em meio a este convívio, porque o Senhor nos fez para dividirmos vida. O Senhor não quer que vivamos só. Ele disse: não é bom que o homem viva só. Não se contente, não se conforme em ver os seus indo, sem que você se posicione para garantir a vida e a sobrevivência daqueles que o Senhor colocou na sua vida. Feche os teus olhos que eu quero orar com você. Bianca, só um minutinho, você já vai orar. Amém. Só um minutinho. Aleluia, Jesus. Eu já vou te dar a oportunidade para você estar intercedendo, tá? Só que eu vou fazer um processo aqui, depois você vai orar. Irmãos, mensagem gloriosa, pode sentar ali. Mensagem gloriosa vindo do trono da graça de Deus, tá? A irmã Bianca estava pregando, aquelas duas jovens ali sentiram de vir aqui, né? Estão lutando pela vida, né? Vendendo seus negócios, mas o Espírito Santo tocou e trouxe vocês aqui. Vocês não estão aqui por acaso, é Deus que está nesse negócio. Eu sei que Deus falou poderosamente no coração de vocês. O Espírito de Deus está trabalhando de uma forma muito tremenda, não é? E de acordo com a mensagem que estava sendo ministrada, algumas pessoas entrou em contato com os irmãos da live, por isso que eu pedi para ela segurar um pouquinho, tá? E nós temos aqui alguns pedidos de oração, desafios. A irmã, ela citou 2 Coríntios 10, capítulo 4, quando Paulo diz: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Há fortalezas que só caem com o poder de Deus. Quantos crê que o poder de Deus está aqui? Você crê que o poder de Deus está aqui? Então nós temos aqui alguns pedidos que eu creio que o Espírito Santo inspirou essas pessoas. Nós temos aqui Catarina Solano, necessita que orem por um homem chamado Arturo, eu acho que é isso mesmo, né? Que estava em casa com Covid-19 e acaba de ir para o hospital, está entubado neste momento. Estou pedindo que Deus, que o livre da morte, em nome de Jesus. Deus é poderoso para isso. Você crê? Eu creio que Deus é poderoso para isso. João Vitor está com um tumor também, precisa do milagre da parte de Deus. Pablo Elias Marinho da Silva precisa de uma libertação. Hugo Abacuque Marinho da Silva Gomes também precisa de uma libertação. Lair Mendes da Silva, agora no hospital com falta de ar. Enquanto nós vamos orar aqui, Deus é poderoso para estender as mãos e voltar o ar normal ao pulmão dessa pessoa. E nós temos aqui a Alessandra Lima, libertação e salvação. Então nós vamos apresentar esses pedidos aqui, isso veio tudo na live hoje. Nós vamos orar por todos esses pedidos aqui de oração. Como eu tenho dito, esse caderno é orado aqui, é levado para casa. Em casa a gente está sempre ministrando essas pessoas nas orações particulares. E nós temos vocês duas aqui hoje. E eu creio que o Espírito de Deus trouxe vocês aqui. Eu não sei se vocês já tomaram a melhor decisão da vida de vocês, que muda a história de uma pessoa. É quando a pessoa se entrega a Jesus. Diz a Jesus: Jesus, eu aceito. Entra na minha vida, entra na minha família, entra no meu lar. Senhor, o Senhor sabe a confusão que está
Jesus, ele tem uma habilidade de consertar o que está errado. E eu não sei se vocês já tomaram essa decisão, eu não sei se vocês estão servindo o Senhor em alguma congregação, alguma igreja, mas se não estiver, você quer neste momento, sentindo esta presença da palavra, o Espírito Santo te tocando nesta noite, você gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Fazer uma aliança com Ele? Gostaria? Vem aqui na frente que nós vamos orar por você. Você gostaria também, minha jovem? Já entregou? Vem aqui na frente, pode vir com ela, pode vir acompanhando ela. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz, meus irmãos. Eu quero convidar, vamos nos colocar de pé. Hoje nós temos aqui poucas pessoas, devido a essa situação da pandemia, não podemos congregar. Mas o Espírito de Deus, ele opera no meio de grande multidão e opera no meio de poucas pessoas. E os maiores milagres que Jesus operou, irmão Antônio, ele não operou no meio de grande multidão. Ele operou no meio de 3: Pedro, Tiago e João. E Deus vai operar hoje na vida delas, na vida da família delas, no meio de Pedro, Tiago e João, que representa você. Você crê nisso? Se você crê, glorifica o nome dele nesta noite. Irmã Bianca, pode orar, ora por esse caderno. Senhor meu Deus e meu Pai, quão maravilhoso, Senhor, é a manifestação do seu poder, ó Deus, nas nossas vidas. Olha aí, Senhor, estas vidas, Senhor, no altar do Senhor, aonde a palavra do Senhor encontrou guarita e a graça do Senhor se manifestou. Há testemunhas aqui, Senhor, dessa confissão de fé. Por isso, toma a vida desta mulher nas tuas mãos, escreve o nome dela no livro da vida. Promove, Senhor, a obra, conduz os passos dela, Senhor, manifesta o seu poder, traz um revestimento de poder que vem do alto dos céus, que habilita uma caminhada próspera que glorifica o teu nome. Repreende as obras do diabo, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que acompanhou essa vida até agora, já está derrotado. A igreja do Senhor repreende na autoridade do nome de Jesus, e a entregamos sob o teu cuidado. E sob os teus cuidados também, Senhor, entregamos a Ti este caderno de oração. Olha quantos nomes listados aqui nas folhas deste caderno. Olha quantas causas ainda esperam, Senhor, pela sua atenção. Olha quantas vidas lamentam, quantas vidas derramam lágrimas. Olha para o pai de família desesperado. Olha para a mãe aflita, Senhor. Tenha misericórdia, Jesus. A igreja do Senhor clama, e a sua palavra diz que o povo seu, que se volta para Ti, Senhor, Tu ouve dos céus, Tu abre os céus e atende, Senhor, para trazer cura. Pai querido, promove os céus nesta noite. Apressa-te em nos abençoar, abrevia os dias maus sobre as vidas, Senhor, que são tragas ao teu altar. Ouviste também o Senhor, ó Deus, cada pedido que chegou aqui, Senhor, sobre este altar, através daqueles que escreveram, Senhor, nas redes sociais. Pai bendito, eu rogo ao Senhor, assim, Senhor, eu rogo a Ti, que toma o nome de todos os céus e na terra, que tem poder para fazer mais do que pedimos ou pensamos, que o Senhor alcance com graça essas vidas. Repreende o espírito da enfermidade que assola os jovens. Repreende o espírito da enfermidade que coloca em risco a vida da mãe, a vida do pai. Desce, Senhor, o bálsamo de Gileade do alto dos céus. Faz a obra, realiza o milagre, e nós Te glorificaremos ainda mais. Pai, quebra as cadeias que trazem prisões aos lares e às famílias, e manifesta o poder da Sua palavra, para que o mal não prevaleça contra aqueles, Senhor, que buscam em Ti cura, salvação e libertação, porque só o Senhor pode fazer estas coisas. Nós esperamos em Ti, ó Deus, e entregamos todas estas vidas sobre o Teu altar. Recebe cada um deles, nós Te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Como é que é seu nome? Janice. A Janice está chorando aqui, sentindo a presença de Deus.
Janice, a partir de hoje, olha aqueles irmãos ali representando a Ebenezer, olha lá aqueles irmãos. A partir de hoje, o irmão Antônio, a irmã Lita, os que estão aqui, pertencem à sua família. Amém? Pertence à sua família. E eu tenho certeza que a irmã Bianca vai adotar vocês na oração, vai acompanhar vocês. Amém? Os irmãos estão alegres por essa vitória da parte de Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar, tá? Estou alegre, irmão Antônio. Há uma alegria muito grande aqui dentro de mim. Se você pudesse visualizar agora, se Deus abrir seus olhos espirituais, você ia ver uma festa que está acontecendo agora no céu. Ah, se Deus abrisse os teus olhos agora, há uma festa no céu, meus irmãos. Isso alegra o coração de Deus. Vidas salvas, libertas. E eu rogo a você, meu irmão e minha irmã, que tem acompanhado esse trabalho aqui, através dessa live, continue orando por esse trabalho. Eu tenho dito aqui que o Espírito de Deus tem me movido, é que Deus vai fazer coisas grandes, irmão Antônio. Hoje Deus já fez coisas grandes, mas Deus vai operar de uma forma poderosa nessa congregação. Todo esse projeto do pastor aqui está preparando a igreja para um grande avivamento espiritual. Eu creio que Deus vai trazer um avivamento tão grande, irmão Antônio, que essa igreja vai ficar pequena. A colheita vai ser muito grande. Aleluia. Vamos nos colocar de pés, vamos agradecer ao Senhor esses momentos maravilhosos em que passamos aqui na sua presença. Querido e santo Deus, não temos palavras, Senhor, para expressar a nossa gratidão por tudo quanto, ó Deus, o Senhor tem realizado aqui em nosso meio, nesta noite. Obrigado, meu Deus, pelos louvores, pelos testemunhos. Obrigado pelas tuas mãos estendidas, vidas que foram salvas. Obrigado por vidas que foram libertas nesta noite. Obrigado, Senhor, por pessoas que foram curadas. Senhor, nós tributamos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Continua abençoando, guardando, protegendo o Teu povo. Continue suprindo a necessidade da Tua igreja, dos Teus filhos e filhas. Pai, como o Senhor foi com Israel na terra de Gósen, que o Senhor, Pai, continue conosco da mesma forma. Pai, agora regressamos aos nossos lares. Despede-nos na Tua paz. Guarda-nos dos males, dos perigos. Acampa com os Seus anjos, ó Deus, nos dando a Tua proteção, o Teu amparo. Meu Deus, é no nome de Jesus, o Teu querido Filho, nós Te pedimos e Te agradecemos. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Irmã Bianca, Deus continua abençoando a tua vida, o teu ministério, tua família, tá? Meus irmãos,
Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado aí pela força. Equipe de louvor, os irmãos da filmagem, do som, os músicos aqui na minha retaguarda. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Está terminado em nome de Jesus.